Saravã deu pau, sei lá o que aconteceu. Acho que descobrimos o problema. Pulou o dente da minha correia dentada, velho. Olha aqui. Haha, te mete, velho. Viu o Chico? Aleluia, aleluia. Achando já que ia dar o guincho. Já tava preocupada aí. Mano, assim ó. Finalmente. Cansados, mas Meu deu Deus. certo. 5 horas apenas parados aqui, né? Inacreditável. A gente arrumou a correia ali, botamos no ponto, funcionou tudo certinho. Andamos 400 metros e estourou a segunda correia dentada. Aí estamos aqui, ó. Subindo no guincho, entendeu? Eu e o Chico mexemos em tudo e descobrimos o problema. Eu nunca tinha visto isso que a gente vai fazer, gurizada. Vai ser bonito de ver, a gente vai mostrar pra vocês aí. O cabeçote tá na retífica. Só que aqui eu fiz uma leve cagada. Salve, gurizada. Estamos aí pra mais um episódio de Saravã Aventureira. Pra quem aí viu os últimos episódios. Tô aqui acampado, literalmente, na casa do Chico, né? Acampado não, porque o cara me cedeu um quarto luxuoso aí, velho. Mas tamo aí, gurizada. Nossa, sem palavras pra esses últimos dias aí, esse cara e a família desse cara aqui, que são sem palavras. E a gente tá com tudo desmontado aí, como a gente mostrou no último vídeo. Nós viemos aqui pra Porto Alegre pra receber um presente e acabou que tivemos um problema no motor. Que, cara, poderia ter sido bem pior. A gente... Ah, Chico, eu vou ali pegar a correia pra mostrar o que aconteceu na correia. Eu senti, quando eu fui trocar de marcha, eu senti um estouro e ela na hora já apagou. E cara, né, tentei fazer de tudo porque eu já conheço um pouco do meu carro, sei que já foi trocado. Aí eu chamei o Chico, falei, Chico, tu teria uma bobina? Porque a princípio eu pensei que era algo elétrico, né? Daí o Chico foi lá com ferramenta, com uma bobina extra. E cara, não era nada de elétrica, assim, a gente tentou tudo. Aí ligamos para alguns amigos aí, agradecer também Leoniro, Pablo, amigos aí que deram todo o suporte, né, quando a gente tava ali. E aí, cara, falaram, olha, parece que é ponto do motor, mas como saiu do ponto, estava tudo novo. Depois a gente foi perceber, olha só o que aconteceu na correia dentada, cara. Olha isso aqui. Comeu, bem dizer, aí uns quase 10 dentes da correia dentada. Aí, né, veio o Chico sem muita experiência, o Chico já conhecia um pouco, a gente uniu os conhecimentos ali, vamos trocar essa correia dentada, né, Chico? Ali na CIS Brasil, cara, uma das avenidas mais movimentadas ali de Porto Alegre, aqui de Porto Alegre, né? E aí trocamos a segunda correia dentada, botamos no ponto e felicidade, né? 300 metros depois, cara, a mesma coisa. E aí, aqui ainda foi pior o estrago. Comeu aqui uns quase 20 dentes da correia dentada. E aí, né, chamamos um guincho, viemos aqui pro Chico e deu todo o suporte aqui pra poder descobrir aqui, né, o que era o problema. E aí a gente desmontou a parte de cima aqui do motor. Para quem não sabe, esse aqui é o cabeçote. O motor é geralmente dividido em duas partes, né? Que é a parte de baixo, que ficou lá ainda na Saravã. A gente vai tirar daqui a pouco. E a parte de cima, que é o cabeçote. E essa parte aqui, ó, onde tem uma polia que a correia vai correr dentro, tava totalmente travado. Agora aqui a gente colocou mais para demonstrar mesmo. Mas isso aqui não mexia, ó. Mesmo com a polia aqui era muito difícil. E aí o Chico pegou um cabeçote dele e, cara, mexia bem tranquilo. Então a gente detectou que era ali o problema. Mas o que ocasionou o problema é uma coisa que eu acho que todo mundo deve saber, porque às vezes até um mecânico experiente acaba não sabendo. Principalmente daquela peneirinha ali, né, Chico? O Chico até comentou no dia, cara, talvez o que ocasionou esse peso no cabeçote é uma peneira que tem aqui que a gente vai mostrar, ó. Tu mostra ali pra nós, Chico? Olha só isso aqui, gurizada. Fica pro lado do volante aqui, né? Do motor. Esse aqui é uma peneira que tem. Olha só. E filtra o óleo que vai lubrificar o eixo do comando de válvula. Uhum. Né? E geralmente essa peneira aqui tá muito suja. Muito suja top, mesmo, né? Top, né? E aí não passa o óleo, não passa o óleo, lubrifica não ali. lubrifica o comando de válvula. E aí, meu amigo, ferrou. É.
Porque isso aqui começa a trabalhar num eixo sem lubrificação. Né? E ele leva a lubrificação também pro eixo de baixo, né? É. Pro comando, né? Pro O comando principal de válvula. problema é que vem aqui, né? Passa pelo eixo do balanceiro, né? E desce pro comando de válvula. Faltou óleo aqui nesses mancais aqui também, já era. E outra, isso ali não vai apitar no teu painel, não vai marcar no painel lá, por quê? Porque a parte de baixo, quando sobe o óleo, é que passa pela batatinha do óleo. Então aqui não vai marcar nada. O máximo que vai acontecer é um barulho diferente, que eu tava percebendo há uns dias, talvez já tava uns dias trancando isso. Só que aí, né, tu não vai, cada barulhinho diferente, levar numa mecânica ou abrir teu motor pra ver. Então, cara, olha só o que eu acho, né, que aconteceu. Aqui talvez entupiu um pouco, não lubrificou e quebrou um pino. Esse pino aqui, né? Esse pino que vai aqui no primeiro mancal. Aqui assim vai um pino, ó. Tá ali, Olha ele quebrado ali, ó. Vira ele aqui de frente, aqui, ó. Aham, ali dentro dá pra ver ele, ó. Ele quebrou. É o pino de alinhamento do eixo dos balanceiros. É. Ele vai aqui nesse mancal e vai daqui pra baixo, né? Um pino que fica alto assim, ó. É. Então ele rompeu esse pino aqui e o eixo pulou pra trás. Veio aqui assim pra trás, ó. E aí desalinhou todos os furos de lubrificação. Sim, aí não lubrificou E e aí já era. já era. É, cara, uma lástima, porque é até engraçado, né? Mas o Chico também já passou por algumas assim de o motor tá certinho e dá problema. Mas é engraçado que eu vinha vindo pra cá com a Shai e falei, nossa, cara, a Saravã tá no melhor momento dela agora. Tudo sereninho, tudo certinho. E aí deu essa. Mas, meu, aonde eu ia encontrar alguém com peças, né, que pudesse, assim, me ajudar, é muito difícil. Então, por isso que eu digo que as coisas acontecem, às vezes, de uma forma que, num primeiro momento, tu fica triste, mas sempre quem faz o certo, aí acontece o certo, né? E aí, fora o Chico, o Pablo também, que é um amigo nosso, aí veio ontem aqui, ele também tinha umas peças lá, a gente fez, assim, uma seleção do que tinha de melhor nas peças e levamos para a retífica hoje o cabeçote. Esse aqui é um cabeçote que a gente acabou não usando, né? Aproveitando. E também faltou lubrificação, né? Um outro cabeçote que faltou lubrificação também, ó. Vou olhar aqui esse mancal aqui, ó. Tá todo comido ali, né? O mancal não, o eixo todo comido e o mancal também tá... Uhum. Até, se já aconteceu, às vezes pode ter acontecido com alguém que está assistindo, tem salvação no cabeçote. Se torna um pouco caro, mas tudo na retífica, às vezes eles conseguem salvar. Mas a gente optou pelo mais em conta, né? Que foi arrumar na verdade, só fazer uma plana no outro cabeçote que a gente tinha aqui. E assentamento de válvula, né? É. Como a gente pegou válvula de um outro cabeçote, né? Aí fazer um assentamento também. É. E aí pegamos umas válvulas também, selecionamos várias assim e levamos lá para eles escolherem as melhores. E aí, cara, vamos aqui agora, né? Foram 2 dias de trabalho intenso aqui para conseguir desmontar tudo. E como a caixa de marcha tá bem ruim, também eu consegui um mecânico de caixa para ele fazer. Então a gente vai desmontar e levar a caixa para tentar deixar o mais alinhado possível, para, se Deus quiser, assim, né, a gente ter uma van bem alinhada. Num outro vídeo aí eu falei na questão de subir óleo, né, pelas camisas aqui. Isso é uma coisa que por questões financeiras eu não vou fazer agora. E como eu troquei o óleo, diminuiu essa questão da queima do óleo e baixar óleo. Então, claro que o melhor seria eu botar tudo novo, mas, né, aí vai uma questão financeira que agora nesse momento eu não tenho. Mas o Pablo me conseguiu outros pistões que a gente tá com eles aqui, que futuramente talvez eu possa, né, fazer uma manutenção de novo. Mas, cara, acredito que eu vou um bom tempo assim, né? Daí a gente vai desmontar aqui agora, baixar isso aqui. E, meu, eu nunca tinha visto isso que a gente vai fazer, gurizada. Vai ser bonito de ver, a gente vai mostrar pra vocês aí. Então acompanha que depois que tiver tudo fora aqui a gente mostra de novo. Aí. Vamos meter a mão então. Dale.
Olha isso aí, rapaziada. Olha isso aí, invenção do Chico esse carrinho, ó. Ô, o Chico é o maior leitor de manual da Trafic aí, ó. Olha isso, meu. Bom pra trabalhar agora que é um luxo, né, velho? Tá louco. E daí nós vamos tirar a caixa aqui de barbada pra trocar os retentor depois também, que eu vou trocar. Show de bola, hein, Chico? É isso aí. Bui. Muito bom. Vamos lá, vamos trabalhar. E aqui eu fiz uma leve cagada. Eu mexi, né, girei o motor sem estar com o cabeçote aqui em cima. E acabou que subiu um pouco a camisa. Essa de trás aqui. E bem embaixo das camisas tem uma espécie de um o-ring, uma borracha onde veda para não entrar a água que tá na volta aqui, né, lá no kart. Então a única forma de realmente confiar para montar esse motor era desmontando tudo. Então eu pensei, cara, já que eu vou ter que desmontar a parte de baixo, eu já vou pegar aqui o kit de pistão que o Pablo me deu, vou limpar eles e mandar numa retífica para ver como tá, porque os meus estavam ruins, né? E no desmontar o segundo pistão aqui, olha o que aconteceu. Quebrou aqui, ó, gurizada. Isso aqui já estava quebrado, na verdade. Eu acho que esse motor estava trabalhando já com o pistão quebrado. Então, não, assim, para não ter que fazer novamente esse motor, para eu ter um motor realmente confiável, eu resolvi comprar um kit de pistão e camisa novo. Acabei de comprar pelo Mercado Livre e vou estar montando, porque, cara, é muito trabalho aqui e eu já tô com tudo fora, tudo desmontado. Então o melhor vai ser mesmo colocar um kit de camisa e pistão novo aqui e ter certeza, confiança que vai estar novo. Sei que é para alegria de muitos aí, né, que agora finalmente a gente está fazendo a coisa certa, que deveria ter feito lá no início. Só que tudo depende de uma questão financeira, né, gurizada? E aí, mas dei meu jeito aqui, consegui pegar as peças parcelado e vamos tá fazendo. Tá a bichona desmontada ali. O Chico tá trabalhando ali, mas, cara, o Chico foi fundamental aí em todo esse suporte. E o Pablo também conseguiu aqui as peças, só que infelizmente estava inutilizável esse pistão, né? Então, vamos lá. Agora vou esperar o kit chegar, montar tudo no lugar. A caixa já tá lá na mecânica lá. Eu vou ver ainda o que precisa mudar na caixa. E aí nós vamos sair daqui com a Saravan 0 km. Porque é um carro que a gente vai rodar, né? Vai rodar aí o Brasil todo, talvez a América Latina e quem sabe do futuro. E agora nós finalmente sim vamos ter um carro realmente confiável. Eu não queria estar voltando essa parte mecânica, só que faz parte, né, gurizada? Quem quer ter um motorhome aí, é fundamental ter um carro confiável também, além de uma casa, né? E vamos lá, vamos meter a mão na massa. Foram dias intensos aqui de trabalho, todos os dias o cara realmente trabalhando aqui, botando a mão na massa, e tô aprendendo a fazer um motor. Massa, meu, essa parte aí tá sendo incrível. Com tudo desmontado, eu lavei aqui o agregado. Aqui assim, ó, tem bastante pontos que eu nunca tinha visto que oxidou, porque vazou aqui, né, ou em algum momento tinha vazado o fluido de freio e aí oxidou ali. E algumas peças estão na retífica, algumas chegaram os anéis agora. Os pistões e as camisas chegam hoje, daí eu vou levar na retífica também, o cabeçote está na retífica. Aqui já está tudo esperando para receber, né, as peças, e agora a gente vai começar a montar. Essa parte da montagem aí eu vou deixar em outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo aqui para vocês também. Mas, cara, vai ficar 0. Camisa e pistão novo, anel novo, cabeçote também eu mandei fazer ele ali. Vamos botar os retentor tudo de primeira linha. Vai ficar massa, cara, da hora. E daí vai vir a caixa. Depois no próximo vídeo vamos montar a caixa, montar o motor, mostrar algumas coisas dos processos aí.
Mas esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vai ser então a montagem do motor. E aí rodar com ela e ser feliz. Acredito que não tem mais como dar problema. Mecânica é uma coisa, né? É como a medicina, né? Não tem, pode acontecer do nada um problema igual aconteceu no meu cabeçote ali, aquele pino. Pode acontecer de ter um outro problema. Mas acredito que agora, com tudo revisadinho, revisei a bomba de óleo agora, nas peças, tudo tá assim, ó, sereno, tudo certinho. E vamos ser felizes. E no próximo vídeo eu mostro o processo de montagem. É nóis, gurizada. Valeu! E aí, Sara Lovers? Se tu quiser ajudar o nosso projeto aí, principalmente agora que a gente está precisando com a reforma desse motor, a gente está vendendo aí os adesivinhos da Saravá Aventureira que nós mesmos desenhamos por apenas 5 pila. E a gente envia para todo o Brasil. Eu vou deixar meu telefone pessoal aí na descrição do vídeo, é só entrar em contato. Valeu, é nóis!